Olá, meu nome é Natália. Obrigada. Ah, bom, para começar a falar de mim, essa pessoinha aí, dando risada pra caramba, com o cabelo para cima. Bom, eu sou a Natália, tenho 24 anos. Meu nome completo é Natália de Souza Santos. E antes eu não gostava muito do meu nome. Eu achava ele assim muito simples, sabe? Que nem as pessoas falam Santos, Souza, Silva, enfim. Não gostava. Mas hoje em dia eu gosto do meu nome. Ele é muito brasileiro, sabe? Então, eu acho que dentro de mim tem muito de muitos brasileiros por aí. Então, para vocês começarem a entender um pouco da minha história, eu vou falar um pouco da minha base, que, eita, é a minha família. O primeiro é o meu pai, ele se chama Celso Inácio, é um homem negro e alto, como vocês podem ver. Quando você não conhece ele, ele tem uma cara de bravo, fechada, assim, sabe? E eu herdei isso dele, gente. As pessoas, quando não me conhecem, acham que eu sou brava também. Mas, quando ele abre a boca, você conhece um pouquinho ele, vocês veem que ele tem um coração assim muito grande, imenso, uma pessoa de muita coragem, sabe? E eu admiro muito ele. Esse do meio é meu irmão. Ele se chama Celso Júnior. Ele é alto, como vocês podem ver, tem um porte assim de atleta, sabe? Ele treina, ele tem um grande sonho de ser jogador de futebol. E ele é a alegria da casa. É aquela pessoa que, às 6 horas da manhã, pega o celular para ir tomar banho, coloca na música mais agitada e fica cantando. Quem é que acorda às 6 horas da manhã? Meu irmão. É a pessoa que mais me anima na vida, sabe? E essa do canto é minha mãe, é a Gil. Ela é uma pessoa assim baixinha que nem eu. Gente, isso é só salto, tá? Mas ela é imensa, 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 imensa na coragem dela. Para vocês terem noção, minha mãe, ela saiu do Nordeste, menor de idade, veio para São Paulo para tentar uma vida melhor e conseguiu. E eu tenho muita gratidão a essa força que ela tem. E se eu me tornar pelo menos 10% do que minha família é para mim, acho que eu estou muito satisfeita na vida, sabe? Então, vou começar contando a minha história, fazendo uma pergunta para todos vocês, independente se vocês têm diabetes ou não. Vocês se sentem sobreviventes de qualquer coisa? De alguma coisa na vida? Porque eu me sinto sobrevivente, sabe? Todos os dias, o tempo todo. Eu me sinto sobrevivente da minha cor de pele, do meu tipo de cabelo, da minha condição de saúde, da minha classe social, de onde eu venho, como eu vivo, enfim, todos os dias eu me sinto sobrevivente. E eu comecei a pensar muito sobre essa palavra e sobre isso depois de um episódio que é recente. No dia 6 de outubro, eu pensei em cometer suicídio. Desculpa jogar essa palavra que é tão forte assim, mas eu acho que precisa ser falado. Precisa, século XXI, e a gente ainda tem um tabu de falar de questões mentais. Eu lembro muito bem que foi numa tarde e, na hora entre o tomar a cartela inteira de remédios e decidir não terminar com a minha dor, que é isso que uma pessoa tenta, acabar com a dor dela, eu pensei numa criança muito especial para mim, chamada Luísa, uma menina com diabetes, que me deu, inclusive, de presente esse colar. Segundo ela, é o colar da vida. Ela olhou para mim e falou assim que eu precisava de vida. Isso foi antes disso acontecer. Eu pensei nela, em outras crianças. E também uma amiga muito especial, a Luciana, ela
ela me atendeu no meu pedido de socorro, me ouviu, e eu lembro que a gente até riu numa passagem da conversa, que eu falei assim, porque às vezes as pessoas falam para você assim, olha como o dia está bonito. Eu estou vendo que o dia está bonito. Não é isso que eu quero ouvir. Eu quero que você me escute, eu quero que você me entenda, eu quero que você não me julgue. Então, a Lu foi uma pessoa muito especial nesse dia que eu consegui... Enfim, vocês entenderam. Então, o meu diagnóstico foi aos 2 anos de idade, ou seja, eu não sei o que é viver sem diabetes. Desde os 2 anos, eu estou lá, insulina, glicemia, enfim. A minha mãe, na época, ela parou de trabalhar, porque não tinha com quem me deixar. Então, era só meu pai que fazia, trabalhava em casa para custear as despesas. Na infância, mais ou menos com 7 anos, tem uma história muito legal sobre essa época, que foi a primeira vez que eu aprendi a tomar insulina sozinha. E foi com o meu primeiro amigo com diabetes. O nome dele é Vitor. O Vitor, ele falou assim para mim, Natália, amanhã você traz uma laranja e sua seringa. Aí eu falei, tá bom, né? Tipo, sem entender. Aí, ok. No outro dia, estava eu lá com a laranja e com a seringa. Aí os dois foram até o refeitório e enchemos nossas seringas, sentamos num cantinho e ele falou assim, faz assim com a laranja, tipo que nem uma prega. Eu, ok. Agora, aplica assim. Tá. E eu apliquei na laranja. E fui fazendo isso sempre, 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 até aprender. Então, eu era uma criança com 7 anos que já sabia aplicar insulina. E, gente, eu sou sagitariana. Ou seja, quem não entende muito de signos, o sagitariano é aquela pessoa que precisa sempre se sentir livre e independente. E eu não acredito muito, sabe? Mas tudo bate. Você olha no horóscopo, tudo bate. Tudo. Mas, enfim, com apenas 7 anos, foi uma sobrevivência, querendo ou não. Pequenininha, mas foi. Eu também, na cidade, comecei a entender que eu era diferente socialmente. Recebia apelidos na escola, como cabelo duro, bombril, e etc. Então, eu já tinha baixa estima por conta de ser diabética, já entendia que eu era diferente, e ainda vinha essa questão. Então, eu ficava pensando, por que comigo? Mas tudo bem. Na escola também, eu recebi outro diagnóstico, que eu estava brincando de telefone sem fio. Para quem não sabe como é essa brincadeira, é quando você passa uma palavra de uma ponta a outra. Faz um círculo e vai passando a palavra. Então, quando a palavra chegou até a mim, eu não ouvi. E aí, eu pedi para o meu coleguinha do lado repetir a palavra. E aí, como criança todo mundo já sabe, falaram assim, não pode, não pode, não pode. E aí, eu inventei qualquer palavra na hora e passei para o lado. Cheguei em casa, pedi para minha mãe repetir qualquer palavra no meu ouvido esquerdo. E eu não ouvi. Pedi de novo, eu não ouvi de novo. E ela me levou ao médico e foi diagnosticado que eu tinha deficiência auditiva unilateral. Eu já tinha diabetes, era chamada de cabelo duro na escola, agora tinha deficiência auditiva unilateral. Então, por uma época, eu comecei a esconder meus sentimentos. Eu pensava que, mesmo criança sem malícia da vida, eu achava que a minha glicemia alta era porque eu expressava sentimentos. Ficava nervosa, a glicemia está alta. É porque eu estou sentindo alguma coisa. Comecei a me trancar.
E eu estou conseguindo melhorar essa questão só agora na vida adulta, ainda bem. Há tempo, né? Na adolescência... Gente, muito diferente. Na adolescência, eu percebia que, quando eu alisava meu cabelo, as pessoas me davam mais elogios. Nossa, você fica bonita. Nossa, como você está bonita. E aí, um dia, eu alisava, fazia chapinha, no outro dia também, no outro dia também, até que passei produtos químicos. Mas não era por mim. Por uma época até era, vai. Mas depois não era mais. E aí, aos 18 anos, na segunda foto ali, eu cortei o cabelo e passei pela transição capilar. Foi uma época assim que eu me libertei totalmente. Agora vou ser eu, e é isso. O mundo tem que aceitar, porque eu sou assim. Fui passando pela transição até que cheguei no Black Power. Nessa época também, eu tinha convênio por conta que meu pai trabalhava numa empresa que fornecia aos funcionários esse convênio. Então, foi a primeira vez que eu me deparei com educação em diabetes. E foi ali que eu comecei a medir a glicemia 4 vezes ao dia. Jamais eu faria isso antes. Foi ali também que eu aprendi que insulina não fica na porta da geladeira. E eu sempre deixava na porta da geladeira. Foi ali também que eu aprendi que deveria fazer rodízio, porque, para mim, sempre era mais confortável tomar insulina na barriga. Ali eu aprendi muitas coisas. Até mesmo a ação da insulina que eu tomava há anos. Então, foi muito importante essa época para eu aprender mais sobre o meu tratamento. Conforme essa mudança veio para o meu tratamento, também o custo aumentou. Mais fitas, insulina, mais seringas. Então, meu pai começou a fazer o inevitável, que era usar cheques, cartões de crédito, empréstimos, além de custear as despesas da casa. A gente foi orientado, na época, apesar de ter feito isso por um tempo, de que poderíamos entrar com uma ação na Defensoria Pública, e conseguimos. Mas, até chegar lá, foi gasto muito do nosso próprio bolso. E, depois de um tempo, a empresa onde meu pai faliu, ele também ficou doente e parou de trabalhar. Então, eu perdi o convênio. Foi aí que eu comecei a usar o SUS. Eu tinha muito medo de usar o SUS, muito, porque eu via notícias na TV, eu ouvia coisas de amigos. E, assim, tem muitas coisas boas no SUS, sabe? Muitas. Mas também tem muitos desafios. E não são poucos. Eu lembro que eu ia para a fila para passar num médico, e eu ouvia as senhoras conversando às 6 da manhã, às 5h30. E eu via que aquelas pessoas eram carentes, não só de saúde, carentes de educação, de moradia digna, com saneamento básico, eram carentes de muitas coisas, além de terem complicações não só do diabetes, mas de outras questões também. Então, foi ali que eu decidi seguir a área da saúde, e eu decidi ser nutricionista. Eu comecei a fazer tratamento psicológico esse ano. E, em uma das consultas com a minha querida psicóloga Lívia, eu lembro que eu indaguei ela, falando assim: nossa, só tem grupo para DM2, não foi? Falei mesmo. Desculpa, Lívia, mas tive que falar. Então, não tem grupo para DM1, eu gostaria de ver outras pessoas como eu gostaria de... Enfim. E ela abraçou a causa.
E nós temos um grupo hoje, lá na UBS, que é de DM1. Lá nós conversamos sobre o comportamento, conversamos sobre nossos sentimentos, conversamos sobre muitas coisas. E a gente até medita, gente. É maravilhoso. Foi uma grande conquista, assim, mesmo que pequenininha, mas foi muito grande assim no meu coração, sabe? E, inclusive, tem uma história de uma garota chamada Ana, que ela, por um ano, ficou sem amigos na escola, porque espalharam para a escola inteira que diabetes é contagioso. Tocou, já pegou. Não é bem assim, gente. Né? Mas ela teve essa história, né? E hoje eu vejo a Ana muito mais evoluída com a questão, sabe? Ela já consegue medir a glicemia na escola, já consegue falar sobre diabetes, então eu vejo uma grande conquista aí. Assim, eu tenho um desejo muito grande, eu não sei como, de onde veio isso, como vou fazer, mas um desejo imenso de trabalhar na periferia com educação em diabetes. Comecei um pouquinho, estou conseguindo um pouquinho, né? Mas meu desejo é que isso se espalhe por muitos lugares, porque as pessoas estão carentes disso, sabe? Então, sim, eu sou muito sonhadora, gente. Como eu falei para vocês, eu sou sagitariana. Aqui é um desenho da época que eu comecei a aceitar o meu cabelo. Eu comecei a publicar ilustrações na internet, falando para as mulheres negras que elas podem ser o que elas quiserem, podem ter esse cabelo assim, ou cabelo loiro, ou cabelo ruivo, ou cabelo crespo, cacheado, do jeito que elas quiserem. Elas não precisam seguir esse padrão eurocêntrico que é empregado na sociedade. Sim, pode me chamar de negra, não é um palavrão, sabe? Comecei a fazer essas provocações para elas se amarem, porque isso é importante antes de qualquer coisa, sabe? E começou aí minhas publicações com arte, e eu aprendi com a minha mãe, que, na época que parou de trabalhar, ela começou a fazer artesanato, tintas, linhas de costura, muitas coisas relacionadas à arte eu vi desde a infância. E aí, mas começou a ter se tornar algo mais público assim. Depois, eu comecei a fazer para o diabetes, porque depois do cabelo, a parte que mais me incomodava na minha vida era ter diabetes. E isso foi mais ou menos no ano passado. Esse ano, mais engajada, mas no ano passado comecei a desenhar, mas não publicava, mas esse ano eu publico. E, sabe, antes, eu sou Fukushi. Isso significa que eu nasci numa família budista. E, no budismo, nós ouvimos muito sobre karma. Mas karma não é uma coisa sempre ruim, sabe? Ele pode ser uma missão. Então, eu comecei a olhar toda a minha história como missão, porque antes eu olhava assim para mim. Como é que eu, negra, com cabelo crespo, meio metro de altura, posso fazer alguma diferença no mundo? Como assim? Posso? Posso. E foi aí que eu vi que dá para ter mais sobreviventes no mundo, assim como eu. E o mundo precisa ser mais colorido, e ele necessita de ser mais colorido. E é essa a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Obrigada.